Oi pessoal, eu sou Marcelo Godinho e eu quero falar para vocês o que eles estão fazendo para baixar a sua vibração e com isso conseguir o que eles querem. Mas antes, eu peço a você que deixe agora o seu like no vídeo, isso ajuda muito. Também se inscreva no canal, ative as notificações e receba exatamente quando eu enviar o vídeo para o YouTube, que você receba a notificação. Bom, você pode se perguntar, Marcelo, quem são eles que querem baixar a nossa vibração? E o que eles querem? Não sei se você sabe, nós estamos vivenciando uma verdadeira guerra espiritual. Essa guerra está sendo travada por duas grandes facções, dois grandes grupos. Eles são as pessoas que controlam a informação, que controlam o nosso mundo, que controlam todos os recursos, principalmente financeiros do mundo. E o que eu tenho visto é que está sendo produzida uma estratégia para que as pessoas fiquem mal, que elas baixem sua vibração. E com isso elas vão atrair coisas ruins, como doenças, infelicidade e problemas emocionais, escassez financeira. E eles têm feito isso de três maneiras que eu percebi e resolvi fazer esse vídeo para que você saiba que isso está acontecendo. A primeira delas é através do medo. O medo tem sido alimentado e transmitido a todos nós através dos meios de comunicação que trabalham os fatos que têm ocorrido nos últimos anos. Por exemplo, o bichinho da crise sanitária que ocorreu em 2020, a divulgação maciça das tensões nas guerras que estão acontecendo atualmente, o risco que tem sido divulgado em relação às questões ambientais, a violência urbana que tem aumentado de uma maneira geral em muitas partes do mundo, não só aqui no nosso país, e entre muitas outras maneiras que estão sendo usadas para isso, para que o seu medo e o medo da população aumente. O medo é uma emoção de baixa vibração. Segundo a escala de vibração do Dr. Hawkins, o medo tem 100 MHz. Isso é muito baixo. E o medo vai gerar a criação de uma realidade que você não quer. É claro que sentir medo é natural, é normal. O medo é importante para a sobrevivência do ser humano. É o medo que nos impulsiona a sobreviver quando encara alguma situação ruim, difícil, de perigo. Porém, o medo exacerbado, contínuo, em relação a fatos que nós não podemos, que você não pode alterar, ele é nocivo. Além disso, o medo, sentido nos momentos de sobrevivência, é um medo temporário, ao contrário do medo introjetado através
dos meios de comunicação constantemente. E no fundo, o que ocorre é a transformação de todos esses medos exacerbados e contínuos em medo da morte, medo da perda. A sua vibração vai baixar e você vai atrair o sofrimento, vai começar a sofrer. Então, é importante, e o objetivo do meu vídeo de hoje é que você tenha consciência disso, que você perceba que o que está sendo transmitido e gerado, esse medo exacerbado, enorme, ele não é bom para a sua vida. E você deve desfocar desse medo. Pelo simples fato de que você não tem controle sobre os fatos que estão sendo noticiados ou passados. Você deve criar a sua vida e manter da melhor maneira possível a sua vibração. Ficar bem internamente. E você fica bem internamente longe disso, longe desse medo, longe dessas notícias exacerbadas que nós não sabemos exatamente o grau em que elas são fidedignas, como a realidade de fato. Outra maneira que é utilizada, que eles utilizam para baixar a sua vibração, é a conformidade. É você se conformar com a sua situação de vida. Se você tem um problema, por exemplo, um problema de saúde, e você se conforma com o estado que você está em relação a esse problema e ao que esse problema está afetando você, é muito provável que você vá piorar dessa doença. De outra forma, se você tem um problema de escassez financeira e você acha que não tem mais condições de superar esse problema, ou seja, um problema de dívida, ou seja, um problema de pouca receita, pouco faturamento, talvez você ache que a sua idade é muito avançada para aumentar sua renda, talvez você ache que não tenha condições de aprender algo novo e transformar isso em renda. E daí você se conforma. E quando você se conforma, você aceita o que está sendo imposto, você aceita o que está sendo definido para você, para sua vida. E independente do que os governos possam definir, você tem condições de fazer a sua vida como você quer. E ter uma vida principalmente com paz, tranquilidade e abundância. Isso não quer dizer que você vai ser, por exemplo, um bilionário, uma bilionária. Mas você pode viver com bastante conforto. Tendo as coisas que você quer. Tendo relacionamentos de qualidade, tendo paz, tranquilidade na vida. Então a conformidade é o segundo ponto. O primeiro ponto é o medo, o segundo ponto é a conformidade. O terceiro ponto é algo bastante sério, talvez seja o ponto mais importante,
desses 3 pontos que baixam a sua vibração. É o vício em dopamina. A dopamina é um neurotransmissor. Ele atua no sistema nervoso, principalmente trazendo a sensação de prazer, de bem-estar. Esse vício em dopamina, ele é estimulado por diversas substâncias ou ações da vida. Por exemplo, uma bem famosa e conhecida, que é o uso de substâncias proibidas. Essas substâncias que produzem uma drogadição, substâncias que são proibidas, elas, ao serem ingeridas, elas produzem um pico de dopamina. E esse sistema, esse mecanismo no corpo é o principal problema da dependência química em relação a essas substâncias. Então, nós vivemos hoje uma epidemia de consumo de substâncias ilícitas. E essas substâncias estão ficando cada vez mais potentes e cada vez mais acessíveis. Basta você ver aí nos grandes centros, nas grandes cidades, o que acontece. E esse consumo também já está permeado pelo interior do país. Então as pessoas consomem essas substâncias constantemente, geram esses picos de dopamina e ficam dependentes. Essa dependência após o efeito da substância vai gerar uma série de problemas no corpo, como depressão, ansiedade, e a pessoa ela vai baixando a sua vibração com isso. Outras emoções e sentimentos começam a aparecer, começam a ficar ressaltados enquanto ela não utiliza aquela substância. E você vai baixando a sua vibração. Com isso você vai criando uma realidade que não deseja. Da mesma forma, com as bebidas alcoólicas, é o mesmo processo, com a diferença de que as bebidas alcoólicas elas são liberadas, são legais, o que torna esse consumo muito maior. Tem muito mais pessoas que ingerem bebidas alcoólicas do que substâncias proibidas. E o mecanismo é o mesmo. Você vai baixando a sua vibração. Daqui a pouco a pessoa aparece doente. Daqui a pouco ela tem uma perda financeira muito grande. Daqui a pouco seus relacionamentos começam a desmoronar. E quando a pessoa percebe, ela está no fundo do poço. Em relação ao vício em dopamina, um terceiro ponto é o vício e a utilização de remédios controlados, que é uma nova vertente desse vício. As pessoas começam a utilizar principalmente analgésicos e barbitúricos ou anfetaminas de maneira legal, com receitadas, e o efeito é o mesmo no cérebro. As pessoas começam a ter essa dependência dos remédios. E se você fosse analisar, se houvesse uma maneira de se fazer isso, eu posso falar através da minha experiência como terapeuta, as pessoas, na maioria dos casos, não precisam do remédio. Elas precisam tomar consciência do que está acontecendo internamente. E a partir daí, você toma ações e medidas para que isso não cause problemas na sua vida. Um quarto ponto em relação ao vício em dopamina é o vício em jogos. Hoje, massivos na internet, através dos cassinos online,
através das casas de aposta online, o que constitui em algo muito sério. As pessoas estão ficando arruinadas financeiramente. Pessoas que passam horas e horas jogando, né, em frente a um celular e perdem todo o seu salário em questão de horas. Imagina como a pessoa vai se sentir após isso. A sua vibração vai baixar drasticamente. A sua realidade vai começar a ser criada de uma maneira que ela não deseja e com o tempo ela vai começar a atrair uma série de situações muito ruins e desagradáveis. E um último ponto em relação ao vício em dopamina é o vício em pornografia, que da mesma forma baixa a vibração da pessoa. A pessoa fica horas em frente ao celular ou uma tela, há um desgaste enorme de energia, há um estímulo muito grande na produção da dopamina e ainda há um efeito psicológico que programa no subconsciente da pessoa a irrealidade da vida, casos e situações que são irreais, que não acontecem. E esse tipo de vício é muito comum nos últimos anos. As pessoas estão, inclusive, procurando tratamento para o vício em pornografia. E um recado para quem está vivendo algum desses problemas que eu citei aqui no vídeo, eu ofereço um tratamento holístico através da técnica do Energy Healing, que é extremamente eficaz, que se você estiver disposto ou disposta a experimentar, vai poder ajudar muito em relação ao fim de algum desses problemas se você tiver. Então, dá uma olhada aqui na descrição, ou no primeiro comentário, eu vou deixar fixado o link para minha página. Lá você vai poder olhar com calma e se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo via WhatsApp. Lá na página está bem visível, é só você clicar ali e mandar uma mensagem. E aí, me conta, o que você achou? Qual desses pontos que eu citei no vídeo que afetam você ou alguma pessoa próxima que você conhece? Deixe seu comentário. Eu respondo todos os comentários. Esse vídeo fica por aqui. Até o próximo vídeo. Não esqueça, pratique.